Devocional diário, série Como Cresce o Cedro do Líbano, primeiro episódio. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte. Que alegria me reencontrar contigo para juntos meditarmos, refletirmos na Palavra de Deus. Como temos feito aqui sempre, vamos iniciar hoje uma nova série de estudos devocionais que diariamente, ao longo de 7 dias, portanto nos próximos 7 dias, 7 episódios de um assunto incrível, de uma figura usada pela Palavra de Deus, que serve como um verdadeiro gabarito para a nossa caminhada cristã. Algo onde podemos nos referendar, comparar, para checarmos o nosso crescimento, o cristianismo, a forma como temos crescido na graça, no conhecimento, nos caminhos do Senhor, naquilo também que tem a ver com o nosso chamado, papel na sociedade, na igreja, família e em todos os lugares onde andamos. Nos próximos dias, quero conversar com você sobre como cresce o cedro do Líbano. Observando o Salmo 92, capítulo 1, Salmo 92, versículo 1 ao 15, esse cântico sabático de gratidão e louvor a Deus, que o salmista escreve que o povo deveria entoar durante o Shabá, o dia que era dedicado ao descanso, onde não se fazia outra coisa a não ser louvar e adorar a Deus. Salmo 92, o salmista vai declarar que é muito bom louvar ao Senhor, que é bom cantar louvores ao nome dele, anunciar a benignidade dele, usando instrumentos. Ele fala da alegria que o Senhor trouxe ao seu coração pelos feitos, que ele exultaria nas obras das mãos dele, e que eram grandes, muito grandes as obras de Deus. Eram muito profundos os pensamentos do Senhor. O salmista fala ainda que o homem brutal não conhece, nem o louco entende isso. E que quando o ímpio cresce como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é porque é sinal de que serão logo destruídos e perpetuamente. Ele exalta o Senhor, o chamando de Altíssimo, fala do tratamento que Deus dispensa aos seus inimigos, que ele exalta o poder daquele salmista, mero salmista, como o do boi selvagem, que ele seria ungido com óleo fresco, que ele veria diante dos olhos dele o desejo dele sobre os seus inimigos, que cairiam por terra, contra todos aqueles que se levantavam contra ele. E finalmente no versículo 12 ele diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Baseado neste versículo 12, inspirado nessa palavra, como cresce o cedro do Líbano, que figura é essa que eu quero junto contigo extrair profundos ensinamentos da palavra de Deus para mim e a tua vida nos próximos 7 episódios dessa nova série devocional da Bíblia JFA. Antes, porém, e nesse primeiro episódio, já para dirimir eventuais conflitos internos, meu irmão e minha irmã, do tipo, mas não há nenhum justo sequer, pastor, eu não sou justo, porque o texto diz que os justos crescerão como o cedro do Líbano. Em algumas traduções, como o cedro no Líbano. E pode ser que isso gere uma indagação interna aí na sua mente, que não há nenhum justo sequer. Então eu quero ler alguns textos que nos colocam nessa honrosa posição de justos, para que essa palavra se aplique a nós, sem nenhuma barreira. De fato, a Bíblia também diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia, ou seja, como absorventes íntimos usados de mulher nos dias da sua menstruação. É isso que são os trapos de imundícia quando a Bíblia se refere a ele. Horrível, não? Que figura tão forte para tipificar o que são as nossas justiças. Trapos de imundícia. Mas eu não me refiro a esse tipo de justiça. Até porque há conflitos, nesses conceitos hoje, justiça social, justiça bíblica. De fato, olhando sob esse ponto de vista, quem é justo? Mas eu me refiro à justiça, meu irmão e minha irmã, que vem pela fé no Filho de Deus, da qual é participante todo aquele que nasce em Cristo. Quero ler vários versículos aqui para você se colocar
à luz das Sagradas Escrituras, nessa condição de justo e não se sentia usurpando nenhum direito. Ou, como dizem coloquialmente, se achando. O versículo 17 do capítulo 1 de Romanos diz que porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Justo vivendo pela fé. O Romanos ainda 4, versículo 25, Paulo fala, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou, falando de Jesus, para a nossa justificação. Justo vive pela fé, fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. O capítulo 5 ainda de Romanos, no versículo 17, Paulo vai falar que porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos. Aliás, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Pela obediência de Jesus você é feito justo, meu irmão e minha irmã. Segundo Coríntios ainda, o apóstolo Paulo, falando para aquela igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo 21 de 2 Coríntios 5, 21, ele fala, aquele, se referindo a Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E para então dirimir e finalizar esse primeiro conceito que eu quero trazer para o teu coração, que estou relembrando para aqueles que não sabiam, trazendo como uma novidade, poderosa novidade da palavra de Deus, não minha, o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz assim, 1 João 3, 7, e esse é o versículo base desse primeiro episódio da série, Como Cresce o Cedro do Líbano. 1 João 3, 7 diz, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Portanto, em Deus, por Jesus, meu irmão, minha irmã, somos justos, justificados. Se tiver alguém aí do teu lado, diga para ele, e aí, justo, cante ao Senhor. Que privilégio, hein? Podermos ser assim considerados por Jesus, não por nós mesmos, e se praticarmos a justiça e aceitarmos a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Tremenda e privilegiadíssima posição essa. Então, meu irmão, minha irmã, nos resta concluir que o Salmo 92, 12, os justos crescerão como o cedro do Líbano, diz respeito a nós. Os justos crescerão como? E se somos justos, esse salmo se refere a mim e a você. Seja bem-vindo então a essa nova série, Como Cresce o Cedro do Líbano. Esse foi o nosso primeiro episódio. Encontro você amanhã no segundo episódio. Deus abençoe. Até lá.